amigos, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para trazer um vídeo falando algo referente mais uma vez à santa palavra de Deus, né? Que em nome do Senhor Jesus, Deus sempre tem nos revelado, sempre trazido algo para nossas vidas, algo de muita importância, algo de grande poder, e eu creio que vai impactar a sua vida. Você que está aí nesse momento pensando, puxa, Deus nunca fez nada para chamar minha atenção, Deus nunca fez algo assim para me agradar, para me atrair para Ele. Mentira. Isso aí é o maior engano do ser humano, é esse. A gente ficar se fazendo de coitadinho, tendo pena de si mesmo. Isso aí é pecado, é errado. E Deus não gosta desse tipo de atitude de ninguém. Nem de cristão, nem de ninguém. Qualquer ser humano que fica tendo dó de si mesmo, isso não agrada a Deus. Isso não agrada nem as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Mas eu gostaria de deixar uma palavra aqui para abençoar a sua vida. Ela está aqui na Bíblia, na palavra de Deus, no livro de Atos, né? Essa palavra se encontra aqui quando o apóstolo Paulo, né, ele teve naquele momento ali que de repente apareceu um resplendor no céu. Ele estava indo para Damasco e esse resplendor apareceu, ele caiu do cavalo, caiu de prantos no chão e de repente uma voz dizia a ele, né? Fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Aqui no livro de Atos, capítulo 9, o versículo 1 em diante. Inclusive, estude em casa, desde o Atos, do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9 inteiro. Leia inteiro para você entender muito bem essa passagem. Você procurando entender aqui o que aconteceu com Paulo, você vai compreender o que Deus fez e tem feito na sua vida para te atrair para Ele, para mostrar o quanto você é importante para Ele. Quanto a gente perde tempo tendo dó de nós mesmos, pensando um monte de bobeira, perdendo tempo com muita futilidade, com muita criancice, enquanto Deus já fez tudo por nós. Aqui nós vemos nessa passagem, até um pouquinho mais aqui para baixo, que logo que quando Saulo, né, o jovem Saulo, caiu do cavalo ali no chão, né, e ele ouviu essa voz tremenda, poderosa, como a voz de muitas águas, né, ele dizia assim ao Senhor, né, e Deus falou com ele, eu sou Jesus, né, a quem tu persegues, né, duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, espantado, tremendo, né, ele disse ao Senhor, Senhor, que queres que eu faça? Para você ver, ele perseguia Jesus, né? Ele tinha ódio de Jesus, ele tinha ódio dos seguidores de Jesus. E por que naquele momento ali ele chamou Jesus de Senhor? Porque a Bíblia fala que só há um Senhor no universo. E sempre houve e sempre haverá. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele mesmo diz em sua palavra, eu não dou minha glória a outrem. Está lá no livro de Isaías. Você pode pesquisar e estudar, você vai achar esse versículo. Amém? É tremenda a palavra de Deus. E ele disse, o Senhor disse a Paulo, levanta-te, né? E entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Nesse momento aqui, o Senhor já estava dirigindo a vida dele. E o apóstolo Paulo, ele entendeu que ele tinha que ser dirigido pelo Senhor. Ele tinha que ter uma direção. Era uma pessoa intrépida, era uma pessoa poderosa, uma pessoa que tinha renome, era uma pessoa que tinha cidadania romana, que isso não era comum naquela época, né? Ainda mais no caso dele, né? Que era fariseu, entendeu? Então não eram... Tipo assim, digamos assim, não era todo mundo que tinha essa dádiva, né, de ter a cidadania romana. Isso quer dizer o quê? Que ele podia andar em todo o território que era domínio do Império Romano somente com cartas. Ele pegava as cartas ali com os generais, né, ali com seus superiores, com seu governador, e ele poderia ir para qualquer extensão, para qualquer canto que fosse do domínio romano, sem problema nenhum, e os soldados ainda bateriam continência a ele. Era um homem que falava 5 idiomas, era um homem construtor de tendas, que depois desse momento ele se tornou construtor de tendas por um bom tempo, né? Era uma pessoa que tinha muito conhecimento da Bíblia, porque ele era fariseu, ele conhecia muito bem a Torá, o Velho Testamento, mas era uma pessoa que não conhecia Jesus. Isso que é o mais importante. Esse é o ponto que eu venho aqui enfatizar para você hoje. Ele era uma pessoa que ainda não havia tido aquele encontro verdadeiro com o Senhor. E a partir desse momento, quando ele cai do cavalo e ele tremendo, atônito, ele não entendia o que estava acontecendo e ele não conseguia compreender o poder daquela voz, né? Ele mesmo disse, Senhor, Senhor,
Naquele momento ele reconheceu, ele sabia no espírito dele que quem estava ali falando com ele não era qualquer um, não era qualquer visão, não era, digamos assim, um cataclisma, não era uma virada brusca de tempo, não era um temporal, não era um zunido de árvore ou o que fosse, mas era uma voz tremenda, era a voz de Jesus. É a mesma voz que fala no teu coração, que está falando nesse momento, que tem falado muito na sua vida, e você muitas vezes de tomar a decisão de se prostrar diante do Senhor, de reconhecê-lo como seu único e suficiente Deus, você fica arrumando motivo, arrumando desculpa para não servi-lo. Apóstolo Paulo, antes disso, ele vivenciou, ele viu, inclusive foi jogado aos pés dele, foi depositado nos pés dele as vestes de um grande homem que foi intrepidamente muito usado pelo Senhor Deus. O nome desse homem era Estevão, um homem muito cheio do Espírito Santo. E esse homem, certa vez ali, os sacerdotes, tudo, eles pegaram, eles inventaram, porque não tinha como acusar ele. Ele era muito usado por Deus, ele operava muitos sinais, ele fazia coisas tremendas, curava muitas pessoas se batizavam nas águas, batizados no Espírito Santo, muitas coisas tremendas aconteciam naquela época, porque ali estava sendo lançados os alicerces da igreja de hoje. Por isso que é chamada da igreja primitiva. Ela passou por tantas coisas para hoje nós temos a igreja abençoada na terra. E aí qual a igreja que é abençoada, irmão? É aquela igreja que prega a verdade, que prega Jesus, que prega a Bíblia. É aquela igreja que tem esses sinais que eram operados naquela época, porque a igreja não pode mudar. Se na sua igreja não tem milagre, se na sua igreja as pessoas que vão lá não têm transformação, tome cuidado, abre seu olho, pois talvez o evangelho não tenha sido pregado lá. Eles têm pregado a Bíblia, mas não o evangelho. Às vezes têm pregado o entendimento do homem, mas não a palavra de Deus. Então esse homem, muito usado por Deus ali, inclusive aqueles homens da tribuna, daquele sinédrio, eles ficaram estarrecidos de ver quanta unção, quanto poder, ele era um homem muito usado, muito influente pelo Espírito Santo. E o que ele falava ali não era dele, era o próprio Senhor Deus falando pela boca dele, testemunhando ali aqueles homens, para ver se eles tiravam aquele coração duro. Mas mesmo assim, não achando o caso contra eles, eles tiveram que subornar novamente. Olha só o caso de Jesus atrás, né? Que tiveram que pagar um homem para inventar aquela coisa toda para crucificar o Senhor Jesus, que nunca deveu nada, né? O caso de Judas, né? Sem vergonha, né? Quantos crentes são assim, infelizmente, né? Que tem vendido Jesus aí por um punhadinho de moeda, às vezes tem vendido Jesus por um ministério, por um cargo na igreja, às vezes tem vendido Jesus até por muito menos, digamos assim, né? Infelizmente essa é a realidade. A pessoa que bate no peito hoje diz que é evangélico, amanhã está com cigarro na mão, às vezes está fumando, bebendo, né? Desquita da esposa por qualquer coisa, porque conhece outra, às vezes arruma uma mulher mais novinha, né? E deixa aquela mulher que criou seus filhos, tudo tal de lado, e tantas outras coisas que têm acontecido dentro da igreja que infelizmente não agradam a Deus. Então, Estevão, ele pregava, ele falava com muita intrepidez. E esses homens arrumaram um caso contra ele, pagaram pessoas para mentir, para dizer que ele tinha feito alguma coisa que ia contra a lei naquele momento. Então por isso eles fizeram de todo caso que ele fosse apedrejado. E mesmo assim sendo apedrejado, ele olhou para os céus e viu que um redemoinho vinha, né? Que o Senhor Jesus apareceu para ele de pé à direita do Senhor Deus. E naquele momento ele sabia que o Senhor Jesus estava muito feliz com ele, porque ele estava ali firme na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, e em nenhum momento ele sucumbiu. E o apóstolo Paulo e todo mundo naquela época ficou sabendo disso, então quanto que as vestes dele foram colocadas nos pés de Paulo. Mas por que aconteceu tudo isso, irmão Leandro? Mas por quê? O que você quer dizer com isso? Que tudo aquilo que aconteceu era o próprio Senhor Deus mostrando para Paulo que ele era Deus, que ele é o Senhor, né? Melhor dizendo, ele é Deus, ele é o Senhor. Então, ele já estava mostrando para Paulo que verdadeiramente Deus tinha um chamado na vida dele. A morte de Estevão não foi em vão. A morte de Estevão não foi apenas, digamos assim, uma encenação teatral para chamar a atenção, para mostrar que o sinédrio funcionava, que a lei deles era dura, que eles iam matar mesmo aqueles que adorassem a Deus. Não, aquilo ali tudo Deus deixou acontecer, porque aquilo ali foi lançado o alicerce da conversão de uns homens mais usados na Bíblia.
o Paulo, né? O antigo Saulo de Társio. Então, o que eu quero já dizer para você, já concluindo essa breve pregação? Irmão, preste muita bem atenção quando eu vou te falar. Quantas coisas Deus já fez para mostrar para você que Ele é na sua vida? Quantos testemunhos você já presenciou? Às vezes até você mesmo já teve aí, né, um quadro clínico médico aí de câncer, e você pediu oração para os irmãos, para um pastor, e daqui a pouco você foi fazer o exame e não tinha mais nada. Ah, irmão, foi uma coincidência, era só uma, digamos assim, foi só uma cisma, tal, não foi nada. Não, não foi nada não. Isso não se chama coincidência, isso se chama cristocidência. Ah, mas por quê? Porque quando a gente ora pedindo a Deus em nome de Jesus com fé, Ele opera. Deus, Ele é fiel, Deus é digno, Deus, Ele é real. A presença dEle é invisível, mas ela é palpável. Então, uma coisa que eu quero te dizer: nunca diga mais na sua vida que Deus nunca fez nada para te atrair, que Deus nunca fez nada para chamar a tua atenção. Isso eu quero dizer para te abençoar a sua vida. Dobra seu joelho agora, engula o seu orgulho e diga para você mesmo que só o Senhor é Deus, e que a partir de hoje você vai se consertar, você vai deixar todo o pecado de lado, você vai deixar toda a sujeira, você vai deixar a idolatria, você vai deixar o seu eu, o seu orgulho, o seu ego, e vai falar: Senhor, venha morar em mim a partir de hoje, Pai, que eu seja reduzido, Pai, a nada, meu Deus, para que o Senhor cresça em mim, Pai, e eu seja uma bênção na tua mão, em nome de Jesus. Amém? Essa é a bênção que eu tenho para você. Creio que essa palavra venha falar no teu coração, pois você precisava dessa palavra. Deus tem falado muito comigo, né, através dessa palavra já há alguns dias, e eu vou deixar junto com essa pregação alguns versículos da Bíblia para que você possa estudar. Ele começa ali no Atos capítulo 6 e vai até no 10, e tem um último versículo lá no Atos 22, que é onde o próprio apóstolo Paulo dizendo que ele presenciou, ele foi testemunha e ele foi conivente com o que aconteceu com Estevão, para vocês verem como que aquilo que aconteceu não foi nada em vão, não foi nada por acaso. Mas eu creio, irmão, que a partir deste momento Deus vai transformar a sua vida e você vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Até a próxima. Fique na paz.